Bom dia, senhoras e senhores, senhores vereadores, vereadoras. Declaramos aberta essa audiência pública que irá tratar sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2019 e agradecemos aqui a presença do senhor contador do município de Puxinanã, o senhor Antônio Farias Brito, que está aqui à disposição para apresentar essa peça orçamentária e, consequentemente, irmos dialogando para tiramento das dúvidas a respeito da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2019. Bom dia a todos. Eu saúdo o senhor presidente desta casa, demais vereadores, vereadoras, colegas, contadores aqui presentes. É uma satisfação renovada estar novamente aqui com vocês, conversando, não debatendo, a respeito de matérias que é da competência dessa Câmara apreciar, mas que reflete diretamente na execução orçamentária, na vida financeira do município. Nós vamos conversar um pouco sobre orçamento, que é uma matéria, obrigatoriamente, todo ano nós estamos aqui a debater, a conversar. Pode até se mostrar repetitivo, em função do que a gente lê aqui no projeto de lei, que só tem de diferente os números, porque na execução orçamentária de um exercício, efetivamente eles se modificam de acordo com a execução. Então, nem sempre a previsão é igual à execução. Mas o teor do orçamento, inclusive, nós, quando debatemos aqui o PPA, lá no final de 2017, o PPA para ter início em 2018 e vigência até 2021, praticamente nós já deixamos aqui o orçamento pré-estabelecido. Pré-estabelecido em termos de valor total, porque aí eles vão se modificando de acordo com as ações que vão sendo executadas. E daí, como é uma peça de planejamento, e essas peças, o Tribunal de Contas, que é o órgão que analisa, que fiscaliza, até então o Tribunal de Contas não havia feito um acompanhamento, um comparativo, para ver se o orçamento efetivamente está igual ao PPA, igual à LDO, porque aí ele daria o parecer dele confirmando essa compatibilidade. Só que a partir do exercício, a partir do ano passado e com mais ênfase esse ano, o tribunal também passou a analisar as peças de programação. E em analisando as peças de programação, ele vai ver se o orçamento está compatível com a LDO, que também nós já discutimos aqui recentemente, e se está compatível também com o PPA. De modo que o que nos traz de principal aqui, hoje, para a gente debater, eu diria que não é simplesmente o orçamento, porque o orçamento é uma peça repetitiva em seus termos do projeto de lei, nos projetos e atividades até então definidos, mas especialmente em termos de valores, porque
um valor que nós projetamos no final de 2017, a gente não tinha uma exatidão de como poderia se projetar já para 2019. Na época, nós fizemos o cálculo de acordo com o que estava acontecendo. Houve as várias modificações no conjunto de receitas e despesas. Então, nós reprogramamos, em termos de valores, todos aqueles projetos e atividades que anteriormente nós havíamos concebido no PPA, de modo que, junto do projeto de lei orçamentária, foi encaminhado a esta casa um projeto de lei também, que trata da alteração, altera a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2019, e procede a adequações, tanto na LDO quanto no PPA. Mas, repito, essas adequações não mudou os projetos, os programas e atividades inicialmente previstas no PPA e na LDO. Mudou apenas em termos de valores. É tanto que se vocês... Eu trouxe esse quadro auxiliar aqui. Quando nós fizemos o PPA para 2018, 2021, o valor do orçamento para 2019 estava orçado, nós já havíamos programado em 37 milhões, aqui onde está a seta, R$ 663.682. Então, no cômputo geral, no total, o orçamento não alterou, não diferenciou do que havia sido programado em termos de PPA e LDO. Só altera os números das peças internas dele, como por exemplo, a Câmara, as despesas da Câmara, aqui na seta também, para 2019 havia sido programado 1.213.800. Foi repetido na peça orçamentária 1.213.800. Eu contei com o auxílio do colega contador daqui. Então, veja bem, mas esse 1.213.800, houve alteração, poderá ter havido em quê? Na despesa com pessoal, por exemplo, que em 2017 era um valor, em 2018 outro valor, em 2019 ele já nos informou que o valor seria esse. E então o próprio contador da Câmara refez as programações internas do valor total do orçamento da Câmara. Ele alterou dotações que, por exemplo, não houve despesas consideráveis, então pode ter sobrado dotações em alguns elementos de despesa, e ele carreou para a dotação de pessoal, e assim sucessivamente. Pode ter sobrado lá em pessoal e ele destinou a outros custeios. Mas a programação total do orçamento, ela obedeceu fielmente ao que havia sido programado, tanto no PPA quanto na LDO. De modo que, nesse projeto auxiliar, tem um quadro também, onde diz que a determinada dotação, no PPA estava previsto um valor, e quando foi acrescentado nesse orçamento, a previsão passou para outra. Por exemplo, o gabinete do prefeito não houve alteração, está constando o mesmo valor. Mas, deixa eu ver aqui. A manutenção da Secretaria de Cultura. Eu estou pegando aqui uma dotação aleatória.
Inicialmente, no PPA, ela estava constando com um valor de 375.303. Com a execução orçamentária diferenciada em 2017 e 2018, no novo orçamento, ela está constando está com um valor de 465.053. Então, foi apenas essa alteração de valores, de um para outro. Tem umas que diminuíram, tem outras que aumentaram, e assim sucessivamente. De modo que manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura. No PPA, estava constando 1.653.000. As projeções hoje está para 1.935.894. E assim, em todas as dotações pré-estabelecidas no PPA, a gente fez as alterações de valores. De modo que eram essas as minhas colocações preliminares, e é melhor que eu me coloque à disposição dos senhores do que estar falando diretamente aqui, e para não ser cansativo com vossas excelências. A partir de então, eu estou à disposição dos 9 vereadores. Está facultada a palavra aos vereadores. Pode falar das bancadas, não tem empecilho nenhum. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, contador Brito, Thales, Teles, toda a equipe que se faz presente aqui. Estava observando aqui na página 2, acho que a página 2 onde ela... Eu queria que o senhor explicasse aí, esses valores, a página 2. Olha, em cima tem um nome, tem o anexo, demonstrativo da despesa por órgão. Eu queria que o senhor nos explicasse aqui, toda a população que nos escuta, que nos vê, e até sugere, eu acredito que aos vereadores, que possamos emendar, que possamos alterar, porque como essa audiência pública é de debate sobre essa PPA, sobre a LOA, então com certeza a população que está nos vendo agora sempre nos pergunta. Eu estou aqui olhando aqui, eu queria que só me explicasse o seguinte: o senhor explicou agora qual foi a secretaria que o senhor falou que era quanto? Essa que o senhor falou? Infraestrutura. Aí aqui, eu queria que o senhor explicasse só aqui, 4.542.144 reais. 4.542.144 reais. Como é destrinchado aí? Isso aí, nesse anual, no caso, o gasto dessa secretaria pode chegar até esse valor aprovado por essa casa, não é isso? O senhor falou agora que era 1 milhão, não foi o que o senhor falou agora? Essa mesma secretaria? Não, veja bem. Aqui é o conjunto de todas as atividades da Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Infraestrutura, ela tem tá lá no final do orçamento, a página 14 desse anexo do QDD, a Secretaria de Infraestrutura, o total dela está em 4.542.144.
Mas aí está dividido em construção e reforma de praças, parques e logradouros, construção e reforma de unidades habitacionais, construção e ampliação de esgotamento sanitário, construção e reforma da secretaria, construção e recuperação de estradas vicinais, bueiros e passagens molhadas, aquisição e desapropriação de imóveis, implantação de obras de drenagem e pavimentação, construção e reforma de portal público, construção e ampliação de edificações públicas, manutenção da Secretaria de Infraestrutura, que foi quando eu falei aquele valor, 1.935.000. Aí, em que consiste essa manutenção? É as despesas com pessoal e a manutenção, combustível, material diversos para execução de obras da Secretaria. Aí ainda vem... Não, ela termina aqui com a manutenção. Aí depois já vem a Secretaria de Agricultura. De modo que essas obras e serviços que eu discriminei todos aqui, elas totalizam 4.542.000 da Secretaria de Infraestrutura. Se os nobres vereadores quiserem acompanhar melhor, lá no final tem um quadro, aplicação de despesa QDD, que é uma página, são 20 páginas esse quadro. Controle ali. Uhum. Pronto, nesse quadro, a partir da página 1, que é quando começa a discriminação das despesas, a página 1 desse quadro, desse QDD, é onde está discriminada toda a despesa do orçamento de 2019. Mas que foi mexido mesmo, né? Foi botado de frente para trás, de trás para frente. Alguém mexeu. Tá para frente. Tanto que a câmera está lá no final. Pronto, a câmera está na página 1 de 20, só que está lá atrás.
o valor de R$ 1.213.800, nos foi informado pela contabilidade da Câmara, uma previsão para 73.500 de investimentos, reforma de obra, e 1.140.300 das despesas de custeio, sendo 896.700 com pessoal e encargos, e os demais custeios, 224.700. É importante que os novos vereadores saibam que esses valores de manutenção, principalmente de manutenção das secretarias, eles oscilam muito, porque nós fazemos uma programação, como nós fizemos essa, em agosto. Ela está sendo apreciada em outubro. E quando chega janeiro, que esse orçamento começa a vigorar, os valores já são totalmente diferenciados. Vem aumento, vem folha de pagamento, modifica, acontece várias alterações. Então, esses valores vão alterando, de modo que lá para o mês de julho, agosto, é que nós vamos ter uma nova base para uma projeção de 2020. Então, novamente, esses valores vão se modificando. Mas, volto a repetir, a programação a partir do PPA e da LDO, ela foi fielmente cumprida, de acordo com o que foi estabelecido anteriormente. Senhor Brito, bom dia a todos. Na verdade, o seu papel é o de vir explicar o orçamento, não é isso? E, assim, o senhor não tem nada a ver se o orçamento que é feito e se a verba que vem, se ela é aplicada para onde foi orçado, o que é feito ou o que não é, né? O seu papel hoje é o de explicar. Eu tive conversando com Elias esses dias, e a gente teve uma oportunidade de tomar um café juntos, e eu estava dizendo a ele que eu estava vendo o orçamento de 2015, 2016, 2017, 2018, e todo ano nós votamos as mesmas coisas. Todo ano é orçado as mesmas coisas. Construção e reforma de praça, de parques e logradouros. Construção e reforma de unidades habitacionais. Construção e ampliação de esgotamento sanitário. Construção e reforma da secretaria. E daí segue, né? Aí a gente pergunta, um orçamento de 1 milhão e tantos mil, 2.229.250 reais. Isso é aqui na Secretaria de Infraestrutura, não é isso? E a gente vê que, na verdade, é o mesmo faz de conta sempre. Todos os anos segue o faz de conta. Porque um montante de dinheiro desse, eu acho que só a maquininha do banco para contar, porque eu nem contaria, que eu não ia saber contar. Aí a gente pergunta, qual praça foi construída? Qual praça foi reformada? Além de passar um cal e uma faixa nas praças, a gente não vê outras coisas. Alguém vê outras coisas nas praças? Ninguém vê. Reforma de unidades habitacionais. Eu sei que eu não entro em todas as casas no sítio, não. Mas por onde eu ando, eu nunca encontrei uma que tenha sido reformada com esse dinheiro. Nem construída.
Construção e ampliação de esgotamento sanitário. Agora mesmo, se a gente subir no loteamento Beija-Flor, iniciou-se um calçamento lá, aí cave as pedras que já foram colocadas para ver se tem um cano de esgoto lá, nem de saneamento. Dinheiro jogado fora, que vai ser feito, a população acha que é bom, o calçamento é bom. Mas logo mais, se Deus mandar chuva e vier água lá, não sei de onde aí, que está os canos embaixo da terra, aí vai quebrar tudo para passar cano de água, para passar cano de esgoto. Porque não é feito como deveria. Construção e reforma da secretaria. A Secretaria de Infraestrutura sempre funciona nos prédios públicos por aqui. Aí todo ano vem essa mesma coisa no orçamento. Construção e recuperação de estradas vicinais, bueiros e passagens molhadas. Quase nem chove. Mas a única coisa que é feita, que nós sabemos, é a máquina do município que passa, não é? Aí nas estradas no tempo que é preciso. Aquisição e desapropriação de imóveis. Se existe, eu desconheço. Se existe, eu desconheço. Implantação de obras de drenagem e pavimentação. Construção e reforma do portal público. Passa-se uma mão de tinta ou de cal, não sei de quê, e é a construção, e é a reforma. Construção, ampliação de edificações públicas. Aí, quando você virar a folha, Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, construção, reforma e ampliação de mercado e matadouro público. Desde que eu estou aqui, faz 14 anos, vamos fazer os 16 se eu não morrer. Todo ano vota isso. Construção de matadouro público, ampliação, todo ano. Açougue público, melhora da infraestrutura hídrica. Nem água nas torneiras a gente tem. Está aqui. R$ 262.500. Todos os anos se vota a mesma coisa. Construção de curral destinado à feira de animais. Todo ano. Se pegar os orçamentos anteriores, tem em todos. As mesmas coisas tem em todos os orçamentos. Construção e ampliação de açougue público. Falei disso na tribuna no ano passado. E teve vereador que disse, vou votar e vou cobrar. Se não tiver, pronto, foi votado. Não foi feito. Está de novo no orçamento. Todos os anos se repetem as mesmas coisas. E a gente sabe que o dinheiro vem. Se o dinheiro vem para outras coisas, por que o orçamento não é feito para aquilo, para o que vem, para o que vai ser feito? Todo ano a gente fica fazendo a mesma coisa, votando uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Que os recursos vêm e que são usados, não sabemos como. Construção e reforma de secretaria, e assim segue. Aí se você for para dar saúde, é a mesma coisa. Para onde você for, tudo é a mesma coisa. Repete, como ele disse, é praticamente as mesmas coisas, mudam os valores, oscilam os valores. E os orçamentos são para as mesmas coisas, sempre.
Senhor Brito, Pois não, meu. aqui no início, página 3 de 3, nesse inciso 3, está aqui. Abrir créditos suplementares mediante a utilização dos recursos decorrentes de anulações de dotações orçamentárias até o limite correspondente de 50% do total de despesas fixadas nesta lei, de acordo com o que eu estabeleço o inciso 3 do artigo 43, com a finalidade de atendimento à insuficiência das dotações orçamentárias inicialmente fixadas. Aí o inciso seguinte diz, o parágrafo seguinte, o limite fixado no inciso 3 desse artigo poderá ser aumentado por proposta do Executivo, mediante a aprovação do Legislativo. Por quê? Além de tudo isso que está orçado e que nós votamos, o prefeito ainda poderá pedir uma suplementação de 50% em cima desse valor. Não é isso? Que isso somará um montante de, assim, se aqui está orçado 37 milhões, né, quase 38 milhões, 37 milhões 663 mil 682 reais. 50% disso aqui, né, beira, grosseiramente falando, os 20 milhões de reais. Não é isso? Exatamente. Nobre vereadora, esse artigo, esse inciso do artigo 5º, isso é uma anuência que a própria Lei 4.320 permite que seja colocado. Já vem lá da Constituição Federal, que trata sobre orçamentos. Certo? Entendo sim que tudo isso são coisas que são acobertadas pelas leis. Assim, entendo sua explicação, suas colocações, como eu disse no início, sei que o senhor está aqui para explicar, né? Que todos os anos o senhor vem aqui para explicar. Assim, acho que o meu questionamento, eu imagino que seja o de quase todos os colegas da casa, né? Se não de todos. O orçamento é feito, todos os anos é votado. Colegas que não foram vereadores antes, eu tenho de todos os anos. Aqui eu trouxe só os 5 últimos, 6 com esse, mas todos os outros estão em casa. Como o senhor disse, ele apenas muda os valores. Isso aqui eu cobrei há 4 anos, há 2, há 3, há 8, e não muda, não é? Infelizmente. Eu acho que no dia que um gestor fizer o que é orçado no papel, o povo vai ficar, né? Vai ficar de queixo caído, porque vai, e toda vida era para ter sido feito isso, no dia que alguém fizer o que é votado no papel. Né? Infelizmente. Não, já não pronunciei sobre isso aqui. Bom dia a todos. Como eu aqui, em nome do presidente que nos fez o convite para, como técnico contábil da Câmara, ajudar também no esclarecimento e nas questões contábeis, já que, na verdade, eu sou uma parte de todos vocês vereadores. Aqui, na pessoa de Beto, eu saúdo todos os que estão aí na plenária, assim como também na presença de Serginho, eu saúdo aqui a nossa mesa, e em nome de Elias e Carlinhos, eu saúdo todos os demais vereadores. Com relação à explicação daquela questão do matadouro, de sempre ter um matadouro, até um vereador me procurou e perguntou a mesma situação, de ter a verba para o mercado. Na realidade,
ele é anualmente, como também, se você olhar o da Câmara, você que anualmente tem lá a aquisição de veículo. Não é que todo ano vai se comprar o veículo, é que se tiver a verba para se destinar, Carlinho da Samambaia, ele fez uma economia enquanto presidente, que ele tinha recurso para comprar um veículo. E a gente abriu licitação aqui à época, mas não apareceu empresa para a questão de venda do carro, e esse dinheiro foi devolvido à prefeitura de Puxinanã por falta de empresas para vender o veículo. Na realidade da prefeitura, isso aqui, o orçamento, não é que vai vir o dinheiro específico para se fazer habitação. Não é dinheiro que vem específico para fazer a reforma do mercado. E nem tampouco é dinheiro que vem já específico, a não ser quem vem específico é a saúde e a educação, mesmo assim é para toda a manutenção. Ela não vem com o fim, um determinado fim. Então, quando se fala no orçamento, em previsão orçamentária, é porque quando a prefeitura recebe o montante de dinheiro dela, tiver, ou através da sua própria economia, tiver aquele lastro financeiro, tiver um saldo, vamos ser mais rasteiro na linguagem, porque tem muitas pessoas assistindo para ele entender. Se a prefeitura fez uma economia ao ponto de ter determinado saldo, ele pode executar alguma daquelas ações a qual está no orçamento. A ponto que esse orçamento, se não tiver a previsão, como eu falei para Carlinhos há pouco tempo, se ele não colocar a construção e reforma de uma secretaria, e porventura um deputado mande uma emenda para uma construção ou uma reforma de uma determinada secretaria e não tiver previsão, ele vai ter que fazer uma suplementação, vai ter que pedir autorização, justamente porque foi uma falha do orçamento e não ter essa previsão para esse gasto. Então, realmente, a população, às vezes, eu sei que vocês são bem mais esclarecidos, todos os vereadores que aqui estão, vários como a senhora tem 16 anos de mandato, todos aqui também têm daí ou mais, colega seu. Na verdade, todo ano realmente é chato esse negócio de todo ano repetir as mesmas ações, mas é ações essas que um dia pode ser executada, mas só pode ser executada se tiver a previsão, não é que vem o dinheiro. Desses 37 milhões que está orçado, possa ser que só venha 32 milhões de reais o ano que vem, possa ser que só venha 35 milhões, possa ser que venha os 35 milhões, e possa ser, que não é o caso de Puxinanã, mas esperasse eu que fosse, que tivesse uma surpresa no orçamento do Brasil, ou que aqui tivesse uma polarização de um aumento de receita, a qual ele teria como pedir para aumentar e talvez executar todas essas ações a qual foi colocada no orçamento. Então, assim, todo ano é a mesma situação. A gente aqui na Câmara, talvez a gente já fez um orçamento para a folha de pagamento do ano que vem não precisar suplementar, não precisar tirar de uma ação e colocar em outra. Mas, se nós tivéssemos aqui nós tivemos agora uma reforma aqui, uma ampliação nesse prédio. Aqui ele tem 73 mil. Naturalmente, possa ser que para o ano não se use essa dotação de 73 mil reais para ser executado o ano que vem pelo próximo presidente. Mas que ele tenha o desejo de comprar um veículo, vamos lá assim. Então ele vai anular a reforma, a qual não vai precisar mais os 73 mil, e aplicar isso aí para veículos a qual ele tenha a vontade de ser destinado. Então, assim, realmente é importante a senhora, como a senhora já vem olhando de um para o outro, realmente é um anseio da população que lhe pergunta, que eu sei que você é bastante observadora com a população, bastante requisitada, e eu trago esse esclarecimento porque
Às vezes são poucos que as pessoas que lhe procuram não é a grande massa a qual está nos assistindo. E por isso eu sempre digo, o orçamento não é a efetiva execução do recurso público, onde hoje nós estamos passando por uma situação que quase todos os municípios na Paraíba estão vivendo para pagar folha e INSS. Então, eram essas as minhas palavras. Agradeço a cada um, agradeço a você, Betânia, que eu tenho muito carinho. Thales, obrigado. Assim, é uma sensação de enxugar gelo, né? Eu acho que você entende. É uma sensação de enxugar gelo, porque isso não é uma coisa de 1 ano, de 2, nem de 3, né? São 14 anos. Né? Quer dizer, poxa, em 14 anos não deu para se fazer nada. Não é? Faz muito, muito tempo. O parque de caminhada, há uns 8 anos atrás, eu não sei, o que foi feito naquele parque de caminhada foi passar uma tinta nas grades pela metade. Nem nas grades todas não foi. Não é? Então, tirando de um cal que se passa aqui ou ali, uma faixa de cor A ou de cor B, não se faz outras coisas. Então, poxa, você vê um orçamento milionário. Um orçamento milionário. Um município pequeno, onde, assim, quantas pessoas de Puxinanã amanhecem o dia indo para Campina Grande trabalhar? Não é? Puxinanã não oferece quase nada. Eu estava dizendo a Elias, com quem eu mais converso no dia a dia, as pessoas chegam na minha casa doente 1h da manhã, 2h da manhã, 10 da noite, 5 da manhã, não tem hora. Poxa, não melhora nada na saúde. Infelizmente, eu não pude estar aqui semana atrasada, eu tinha ido com aquela criança do tumor, eu tinha ido com ele para o Laureano, foi no dia da sessão, eu não pude vir. Mas, assim, uma saúde que vem milhões, não melhora nada na saúde do município. Né? Você vê pessoas vão e vêm para as UPAs e para o trauma de Campina Grande com o mesmo problema, chega lá, faz uma injeção, tira a dor, manda a pessoa para casa, quando é no dia seguinte a pessoa está do mesmo jeito, e assim se arrasta e não se faz nada, no município. Você chega com uma coisa pequena e sabe que coisas que poderiam ser resolvidas. Então, é uma coisa de muitos anos, é uma sensação ruim, para você andar na casa do povo no dia a dia, ver a necessidade, saber que recursos vêm, né, porque vêm, não são poucos, nós sabemos que vêm. Se não dá para fazer tudo, poderia-se fazer o básico, não ser apenas os faz de conta. Mas, assim, é uma situação delicada. E é essa sensação de enxugar gelo. Vota uma dotação tal, vota um orçamento tal, e, assim, isso não é obrigado a vir tudo, pode vir, pode não vir, mas vem. O que se não vem tudo, mas vem 90%, 90%, e assim segue. Não é? Assim, quanto a esse orçamento, que será votado, eu acredito, numa próxima sessão, o senhor Brito, assim, eu agradeço, né, a sua presença sempre aqui, a de Thales, a de Técio, né, que tentam mostrar isso, levar isso aí. Eu sei que vocês fazem o seu papel, o de cada um, né? E eu tento fazer o meu no dia a dia, não só apenas aqui na sessão, mas principalmente na Casa do Povo, que o povo é quem... A sessão é apenas uma obrigação do parlamentar. Mas o serviço mesmo se faz no povo, na casa do povo, onde o povo precisa. Sabe? Eu quero pedir licença, que eu vou precisar sair, eu preciso ir para o hospital, não vou poder ficar até o final. Tá? Mas agradeço, senhor Brito, a sua presença, de Thales e Técio, que está por aqui também. Antes de Vossa Excelência se ausentar, eu queria só complementar uma explicação técnica. A respeito da repetição dessa dotação, construção, reforma, ampliação do mercado, certo? Veja bem, eu estou aqui, isso daqui é o PPA.
O PPA, ele pode programar tanto as despesas, ele deve programar as despesas continuadas, que aí você vai ver nos 4 anos a mesma... nos 4, nos 8, nos 12, nos 14. Assim como uma previsão de uma obra, ela pode também se distribuir nos 4 exercícios do PPA. Entendo. Então, a minha repetição no projeto, ela está obedecendo ao PPA. Eu entendo, certo? sim. De modo que no orçamento de 2021 você vai ver também a mesma. Assim, eu entendo o que o senhor está falando. Eu acho que o que não se justifica é que ao longo de 4, de 8, de 12, de 14, 16, que não se faça, não é? Assim, se foi uma previsão do ano passado, não deu para esse ano, tudo bem, é uma coisa. Agora, se há 14 anos atrás já foi feita, há 13, há 12, e assim segue, todo ano se faz, todo ano se vota e nunca se executa, é uma sensação de enxugar gelo. Né? É uma sensação de faz de conta, a verdade é essa. Eu estou de saída, eu não vou poder continuar, que eu preciso me ausentar. Tá? Obrigado. Se me permite uma parte, queria também fazer um esclarecimento à vereadora, não que ela leve para o lado pessoal. Nós temos que entender que nós só podemos ter atitudes e aquisições com receita, com o real realmente na conta da prefeitura. Não adianta a gente chegar aqui com hipocrisia, falando que vem milhões, e a gente não acompanhar o que está acontecendo na prefeitura atualmente. O que o pessoal da Justiça vem sofrendo, tentando pagar os funcionários com esse sequestro que está acontecendo nas contas. Então, isso é uma previsão que a gente tem que ser feita, porque a vereadora saiu, ela é tão vexada, que ela tem tanto compromisso com a cidade que ela não acompanha todo o processo que a gente está acontecendo aqui hoje. Então, a gente está se programando, para que o pessoal em casa fique sabendo, isso é uma programação, isso não é dinheiro real na conta, isso é uma programação para quando aparecer o dinheiro, poder se fazer essas ações. A gente não pode querer comprar uma Hilux nova hoje sem a gente ter dinheiro. Mas a gente pode se programar, comprar um palhozinho e, daqui a 2 anos eu vou juntar um dinheirinho, vou juntando, aparecer um recurso, vender um bicho. Então a gente consegue aquele dinheiro para a gente poder chegar no denominador que satisfaça a gente. A vereadora fala que milhões, bilhões estão entrando nas contas, mas não acompanha o que realmente acontece. Então a gente usa aqui de fantasias para querer ludibriar a cabeça do povo em casa. Que o povo que não é bem esclarecido pensa que a prefeitura está nadando em milhões e não está fazendo nada pela população. Então, para que fique bem esclarecido, isso é projeções, são programações para que, tendo receita real em conta, aí a prefeitura pode fazer esse benefício para a nossa comunidade. Muito obrigado. Dando continuidade, quero agradecer aqui também a presença dos servidores da prefeitura, Jucimara, Técio, Marivaldo, que estava aqui, Osmar, e entre outros, e dizer que, se a secretária de administração assim fizer necessário, estamos convidando para fazer parte da mesa aqui. Brito, mais uma vez, eu queria que você me explicasse aqui uma sigla que na Secretaria de Ação Social. Doutora Mara, bom dia. Queria que você me explicasse aqui onde de índice de gestão das suas IGD. Fica 12 e 20, né? Na Secretaria de Ação Social. A Ação Social é uma das secretarias muito importantes do nosso município. Ela abrange muitas pessoas carentes, e o orçamento para ela, nessa previsão de orçamento, é de R$ 2.330.588, né? Essa previsão de gasto dessa secretaria. Nós sabemos que nós temos uma grande responsabilidade ao voltarmos num orçamento desse e, porventura, outros que vierem. Porque sabemos nós que estamos movimentando com o suor do povo, o dinheiro da população. Então, nós temos que ter muito cuidado. A pessoa que está me vendo, me ouvindo, ele sabe. A nossa responsabilidade é muito grande. Tem vidas, homens e mulheres de bem, que se acordam de madrugada para trabalhar, empresários, crianças, que pagam os seus suores, aliás, seus impostos. Então, nós temos que ter essa obrigação, tanto na votação desses orçamentos, como na aplicabilidade dele. Porque nós, os que estão nos vendo, sabem
da nossa obrigação, que é de fiscalizar, e é uma responsabilidade muito grande você trabalhar com o dinheiro do povo. Tanto o executivo que executa, como nós que somos legislativo que fiscalizamos. Todos os vereadores. E como o senhor que é o contador. Só para as pessoas ficarem sempre atentas de todos os recursos que entram na prefeitura, de todos os programas que existem na prefeitura, que é para beneficiar a população, que o dinheiro vem e é destinado para cada secretaria, suas respectivas, aliás, para cada secretaria, destrinchado em cima desse orçamento aqui que a gente vamos votar. Queria que o senhor só me explicasse esse índice de gestão. O senhor encontrou aí, seu Brito? Explica aí, por favor, querido. Tire-me aí uma dúvida. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês aqui. A montagem de um orçamento, a gente não monta só assim no escuro, certo? A gente pega informações de todos os órgãos federais, estaduais, de modo que os valores, determinados valores aqui, não são nem fixados por nós. Nós pegamos do Fundo Nacional, no caso da assistência social, nós recebemos do Fundo Nacional de Assistência Social e direcionamos ao orçamento. Então, são programas que justamente nós já recebemos eles de acordo com a estatística do próprio Ministério, certo? Então, a gente já coloca aqui, o que a gente altera aqui em relação é apenas a parte do município, que entra no Fundo Municipal de Assistência Social, certo? O restante são os programas do próprio Fundo Nacional de Assistência Social. Certo? Por exemplo, a gente tem aqui o programa Primeira Infância e as Suas Crianças Felizes. Isso. Nós já recebemos a informação do Ministério. Manutenção e gerenciamento do Bolsa Família, que isso aí. Exato. Índice de gestão e essa que eu lhe falei, essa sigla, IGD. É do próprio Ministério mesmo. Índice de gestão. Índice de gestão, né? Concessão de benefícios eventuais. FEAS, né? O FEAS, né? Construção de espaços destinados aos serviços da assistência social. Aquisição de veículos para assistência social. Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. Aí são recursos próprios do município. Manutenção de outros programas. Manutenção do Conselho Tutelar e Criança e Adolescente. Doações a pessoas carentes, né? E manutenção dos serviços de proteção social básico. Com essas siglas aí, todinho, SC, FEV, CRAS. Esse aqui é o CRAS, né? São programas também do Fundo Nacional de Assistência Social. Essa de pessoas carentes também é muito importante, né? Ajudar as pessoas que precisam, né? Voltar para eles o que é deles, né? Do povo, né? O dinheiro é do povo, né? Então, em princípio, é o que nós estamos averiguando. E se necessário for, e se os colegas vereadores também aceitarem, né? Alterar alguma coisa que a gente queira, em consonância com a nossa bancada aí, unirmos, eventualmente aí podemos, certo, tentarmos entrar em um consenso, aí você consegue beneficiar uma ou outra parte aqui que a gente acha que é importante saber.
Eu peço aos colegas vereadores, se tiverem mais alguma dúvida, que Brito tem outros compromissos, aí é bom a gente avançar. Didi já fez seus questionamentos, tenho certeza que o ajudou bastante. E os outros colegas também estão à vontade para que a gente possa avançar mais nesse debate da lei orçamentária. Vá. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Quero agradecer a presença de Brito mais uma vez, nos esclarecendo nesta casa. E assim, meu posicionamento hoje é apenas para dizer o seguinte, que nós devemos ter humildade, como vereadores nessa casa, da gente, assim, respeitar o profissional que tem competência, a exemplo de Brito, a exemplo de Técio, Thales, doutora Mara, que é técnica também. A gente vê que, assim, eu quero dizer que eu respeito cada um dentro do que você sabe fazer. Se você é um profissional da saúde, você tem competência, você tem entendimento e você sabe muito a respeito da saúde. Se você é um profissional do direito, você foi capacitado, passou 5 anos estudando para entender o direito e aí repassar. Da mesma forma, são os profissionais da contabilidade. Estamos aqui, sim, vamos entrar para 16 anos como parlamentar. Eu, a vereadora Betânia, o vereador Elias já tem mais anos, Carlinhos também, e a gente sempre vem aqui repetindo, como se diz, está tudo se repetindo. E são técnicas, são determinações que vêm para as câmaras legislativas. A gente estuda isso no direito econômico, economia, e a gente vê que tem que passar por essas etapas. Se o dinheiro lá fora, ele não vai ser gerido da forma que a gente cria uma expectativa, muitas vezes a expectativa da gente é grande, esse dinheiro a gente está voltando para aquilo, mas nem sempre é aquilo que acontece. Eduardo aqui, doutor Eduardo, é um advogado e ele entende também o que a gente está falando. Muitas vezes a gente abre e diz, mas tem dinheiro demais para isso. Isso não significa dizer que esse dinheiro vem exatamente como está aqui. Eu não tenho competência para explicar, mas eu confio em Brito, no profissional, confio neles, Técio, Thales, que eles são capacitados para isso. Então, por que eu vou discutir uma coisa que eu não fui capacitada tecnicamente? Eu vou, sim, exercer minha função de parlamentar, minha função aqui de cobrar, de lá fora ver se esse orçamento, alguma verba aqui foi destinada e não está sendo cumprida. Mas questionar que todo ano se repete a mesma coisa é inquestionável. É inquestionável porque a gente vai sair daqui, vai chegar um momento que a gente não vai estar mais vereador nesta casa e vai continuar repetindo a mesma coisinha, só mudando os valores. Então, é algo que eu quero dizer, que eu agradeço a vinda deles aqui a esta casa e dizer que nós temos, sim, que ter humildade. Muitas vezes, quando a gente não entende um assunto, é melhor a gente ficar calado, para não passar constrangimento. Porque se eu estou diante de um doutor, vamos supor, um doutor Horácio, que entende muito de direito eleitoral, eu, uma coitada, uma simples estudante do direito, eu vou falar, questionar aquela pessoa que sabe mais do que eu? Não. Eu tenho que ter humildade e tenho que ficar calada, porque eu sei que ele sabe mais. E às vezes eu estou passando um constrangimento, uma certa vergonha, porque eu estou dizendo algo que não é aquilo. É tanto que eles explicaram o que é cada etapa do que está se passando aqui. Então, eram essas minhas palavras e meu muito obrigada. 1 milhão. Eu agradeço as palavras da nova vereadora. Aproveito para cumprimentar a nossa amiga Mara, Ana ainda não tinha oportunidade, e endossar as palavras dela em relação à nobre amiga e dizer da minha disposição, sempre que precisar,
para conversar com os novos vereadores. Eu, graças a Deus, já sou bem conhecido nessa casa, já somos bem amigos e não me furtarei. Sempre que precisar, podem me convidar, que eu virei, viu? Muito obrigado. Queremos, primeiramente, agradecer a Deus por uma presença dessa, um momento maravilhoso, um momento de bons pensamentos em prol de muitas almas, muitos corpos que precisam do nosso membro do nosso corpo, que é a nossa disposição de aprovar aquilo que vem a um orçamento, a uma guia trabalhista. Quero saudar a mesa na pessoa do senhor presidente desta casa, senhor Serginho, contador senhor Brito, Técio, Thales, doutora Mária, a minha colega Merinha, que foi minha parceira, que trabalhou comigo nas gestões, quando fui presidente desta casa. Ela observou como foi o nosso trabalho, como também o nosso contador, como observou o nosso trabalho. Planejamento. Para se administrar uma cozinha, uma casa, temos que ter planejamento. Se não se planejar, vai faltar lá na frente. Eu, quando estava, não fugindo da íntegra, quando estava fazendo um curso aqui, que veio a Puxinanã, eu fiz um curso técnico eletrônico. E muitos colegas meus fizeram também comigo. Se formamos aqui na escola técnica, e o professor mandou a gente fazer um orçamento de uma alta tensão, de um prédio de alta tensão, Patrick. E o primeiramente que ele explicou foi isso: se faltar 1 metro de fio, eu não quero emenda. Eu não quero pedaço. E se sobrar, eu não vou ter despesa. Não quero ter despesa. Então está idêntico a vida da gente hoje aqui. Há um orçamento deliberativo para o nosso povo de Puxinanã, um orçamento que é uma prevenção, a gente está se prevenindo, ou seja, a gente está preparando as nossas cisternas para esperar uma boa chuva, um bom inverno. Aqui nós estamos se preparando, desde os contadores, que não vieram aqui assaltar diretas ou indiretas, o negócio é sério, então está nas mãos da gente em relação a gente ver o que a população mais precisa. Nós sabemos que são distinguidas a várias secretarias, através que temos os secretários aqui, a qual eu vos saldo, que também tem que ficar em vigilância administrativa e administrar sua secretaria, para que o usuário venha e diga assim, não tem, ou não posso. A gente vai aprovar. E temos a certeza que o rateamento vai ser feito para as secretarias. E os senhores secretários saibam-se de que vão ser fiscalizados por nós. Certo? Porque o mandato nosso começou um dia desse, bem dizer. E nós fizemos umas pequenas prevenções. Esse ano tem tudo, Copa do Mundo, Copa do Nordeste, eleições, tudo já passou. E agora a vida do povo está nas nossas mãos, nesse orçamento para 2019, 2020. E o que eu peço é que nenhum dos nossos usuários bata na porta de uma secretaria e receba um não. Para que o secretário diga assim, não tem porque os vereadores não votaram. Atender. Se não tiver esse automóvel aqui naquele momento, mas temos recurso de contratar outro de imediato, aí mandar o paciente para Campina Grande ou para qualquer urgência e emergência. Temos que ter, como vem uma boa verba, que se Deus quiser vem, porque Deus é Pai, especialmente dos mais humildes e daqueles que mais precisam. A Secretaria de Agricultura, por exemplo, aquisição de equipamentos e distribuição de semente e defensivos aos agricultores. Nós temos que acompanhar a distribuição. Meu colega Flávio, meu colega Elias, se realmente tem naquela secretaria para atender o agricultor. Nós temos aqui um orçamento bacana a uma reforma, construção e reforma da feira de gado, a qual que faz parte da minha anatomia humana, a qual estou lá todas as segundas-feiras. E a gente está vendo a precariedade.
Se essa construção, senhor secretário de Agricultura, se essa construção e reforma fosse se feita uma construção de uma nova feira de gado, para tirar aquele congestionamento, Elias, ali que está abusivo, meu colega Didi, meu colega Zezinho. Ontem mesmo eu testemunhei, que não vou fugir da íntegra, isso é para uma sessão. Mas se vem recurso, nós estamos votando num orçamento, aquele orçamento é designado para cada secretaria, se vier nota 10. Se vier o recurso que foi orçanado no orçamento, nota 1000. Mas o que vier seja aplicado, seja feito, que os nossos feirantes, os nossos agricultores, vejam as nossas ações, a qual ontem mesmo foi abordado naquele trechinho que prega ali a feira, nós chamamos a Feira da Minhunça, meu colega Patrick. Está um absurdo. Atenção, senhor secretário, faça uma presença. Recursos nós vamos votar para 2018. Nós só a toleramos e a toleraremos até, no máximo, o mês de fevereiro, para tomar as providências. Temos também a Secretaria de Saúde, o que vem no orçamento, que é o planejamento, para os agentes comunitários de saúde. Nós já votamos aqui, meu senhor contador, ao PPCCR dos agentes de saúde, que até agora ninguém deu notícia. Quero citar também a reunião que o nosso colega secretário de saúde fez, disse que ia sentar e ia resolver o problema dos servidores da saúde, especialmente aos agentes, que vivem aí ruas e ruas, sítios e sítios, de solo a solo. Muitas vezes tem mês que não sobe dele para comprar um protetor solar. Mas os direitos deles estão garantidos e tem certeza que um orçamento como esse, tem certeza que vai ser pago. Então, para isso, meus colegas vereadores, é o que nós estamos aqui, altamente responsáveis pelos que estamos fazendo, consciente, não é obrigado que esse orçamento está aqui, nossos colegas, que amanhã ou em janeiro abra as portas e venha todo esse recurso. Se vier, uma benção. Mas é uma preparação para um futuro. Então, se nós não se planejar, se eu não me planejar com o meu pequeno salário, como é que eu vou deixar uma reserva de contingente, chegando lá no mês do mês, como dizia minha avó, o meado do mês, se o meu filho adoecer? Se o colégio pediu uma contrapartida para alguma coisa, eu não tenho um recurso, uma reservazinha. Então, essa prevenção é muito veridicamente acompanhada dos anos passados, nós vem acompanhando, e é uma rotina. Então, se Deus quiser, temos certeza que se vier, é uma bênção. Essa reserva de custo, a gente vai sentar com os colegas, Elias, que está em 50%, a gente vai sentar com os colegas, essa semana ou outra vai começar para a gente ver o que se pode fazer em alguns itens que não encontrou, para nós colocar uma emenda deliberativa, englobando os vereadores. Eu não tenho aqui dizendo assim, minha bancada nem sua bancada. É nós, é o povo que está nas nossas mãos, a gente trazer o que seja de benefício para eles. Então, se necessitado, Brito, a gente, Thales e Tess, a gente faria uma emenda e ajudava muito mais ainda, como eu fiz na gestão passada, no ano passado, no orçamento passado, que eu botei uma emenda, Brito aí me deu uma luz, parabéns, muito obrigado, que nós colocamos para a feira, o Mercado Central, e está aí. E tenho certeza que vai ser feito. Que nós estamos aqui para pedir e reivindicar. Então, eram essas minhas explanações, meus sinceros votos, dos meus colegas, meu abraço, e abrindo um parentezinho. O meu colega aqui fez um pedido de uma pequenazinha rede de esgoto, pequenininha, e não foi feito. E tinha no orçamento, e tem no orçamento, a qual veio nesse também, uma pequena coisa. Vamos fazer as pequenas coisas, para das pequenas coisas nós concluir as maiores. Meu colega, eu me sinto muito por Vossa Excelência, que pediu, cobrou, está sendo crucificado pelos seus vizinhos por esse pequeno esgoto, e não foi feito. Mas a gente está aqui. Vamos dar um sim à LDO, ao projeto. Tenho certeza que meus colegas também sentará comigo. Que nós tínhamos o maior prazer que toda a população estivesse aqui, mas sou muito sincero e muito eficaz. A maioria, entre essas, com todo o meu respeito, ambas pessoas, não estou agravando,
criticamos nossa pessoa, a pessoa dos meus colegas vereadores, por que não cobrou, por que não faz? Nós não faz. Nós pede, nós cobra. Nós entramos num apelo, num conchavo. Aqui não tem eu e você, não, é nós. Aqui dentro é nós. Lá fora você tem seu partido, tem o meu, mas somos irmãos, somos colegas. Respeitando minha colega que precisou de sair, a qual o colega deu a sua, não resposta, mas deu as suas propostas em relação aos seus planejamentos também, que minha colega também foi cuidar das suas obrigações, isso a gente acata todas. Então, meu abraço a cada um de vocês, meu abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade e até a votação desse projeto. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer muito grande estar de volta a essa casa. Gostaria de cumprimentar o nosso anfitrião, né, Sérgio, por nos receber aqui tão bem. A Brito, que tem sempre sido tão esclarecedor em seus pronunciamentos, a Thales, que deu os seus esclarecimentos, a Merinha. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores na pessoa do meu colega Flávio e dizer que eu estou aqui como cidadã e essa audiência pública, e aí a gente não está aqui deliberando lei ainda, vai ser em outro momento, é exatamente para esclarecer à população o que se trata essa previsão orçamentária, né? E acho muito oportuno o presidente divulgar essas ações via internet, porque como muitas vezes as pessoas têm os seus afazeres e não podem estar aqui na Câmara acompanhando, é o momento deles assistirem em casa e verem quais são as ações que poderão ser propostas pelo município. E uma coisa que eu queria que ficasse bem clara é que a lei orçamentária ela é uma previsão. Como o Thales falou, ela não é uma receita certa. Pode ser que aquele recurso venha, mas pode ser que não. Então, a gente tem que ter, como o Carlinhos falou muito bem, um planejamento. E esse planejamento é feito através da lei orçamentária, que ela está restrita à estrita legalidade. E muitas vezes, quando a gente vê o questionamento da nossa colega Betânia, e ainda me surpreende o questionamento, porque eu estou aqui há mais de 10 anos em Buxanã, e eu sei que as pessoas, muitos colegas estão aqui há muito mais tempo, e a lei orçamentária, essa possibilidade de transferência de recursos é exatamente para a gente planejar melhor. Se eu tenho R$1 milhão previsto para a Secretaria de Infraestrutura, um exemplo, e eu vou ter uma reforma do mercado que é de 2 milhões, se eu não tiver condição de remanejar orçamento, eu não vou poder fazer a reforma, eu vou ter que devolver o dinheiro. Então, por isso, essa possibilidade de remanejamento de recursos, porque você consegue transferir de uma área que talvez não venha, e eu anulo aquela dotação e eu suplemento outra dotação. Isso é uma coisa que a gente faz em casa diariamente. Você faz um planejamento X, eu ia comprar um carro, mas aconteceu que minha filha adoeceu, um exemplo, eu vou ter que cancelar a compra do carro para pagar de hospital. E isso é uma coisa corriqueira, porque a gente não tem e o orçamento ele é exatamente possível esse remanejamento, porque a gente não vive num planeta estático. A gente está sujeito às intempéries da vida, a gente está sujeito a uma seca grande demais, a gente está sujeito a uma chuva grande, exatamente essa possibilidade de remanejamento. E eu queria só dar mais um esclarecimento em relação a esse ponto, porque é inadmissível se questionar esse tipo que é previsível, inclusive na lei, né?
e se você não conseguir remanejar, você vai estar totalmente engessado. Né? E dizer, Carlinhos, que a gente está sempre disponível. Eu estou aqui todos os dias na prefeitura, a gente sabe da nossa responsabilidade e compromisso com o povo de Puxinanã. Não estamos aqui à toa, né? A gente sabe, e é fundamental o papel de vocês na fiscalização da execução. Isso aí, por isso que vocês foram eleitos, e essa transparência tem de se existir. Por isso que vocês estão aí sentados, porque foram confiados pelas pessoas que depositaram o voto, e eles querem exatamente que vocês exerçam o seu papel na execução. Aquilo que não tem sido feito é realmente se cobrar. A gente está sujeito às adversidades que a vida se propõe, mas a gente não pode negar os avanços que foram feitos, inclusive na Feira de Gado, que não tinha uma porteira, foi feita uma pequena reforma lá, mas já houve, a gente escuta de quem se utiliza daquele espaço, o que foi feito de melhoramento, os próprios agentes comunitários. Não foi feito ainda o PCCR da saúde, mas o salário do agente comunitário, ele é pago com índice nacional. E uma coisa que é feita em Puxinanã e que não é feita em nenhum outro canto é você paga a insalubridade, em nenhum outro município se recebe. Aqui se paga, sem lei, porque entende-se que há necessidade. Então, o prefeito se comprometeu e foi implantado a insalubridade dos agentes comunitários de saúde e os de endemias também. Nós estaremos também, em relação à saúde do trabalhador, com o protetor, implantando o SESMET, que será na maternidade, com médico a cada 15 dias, para cuidar exatamente da saúde do trabalhador. E já foi, essa semana, já vai começar se catalogar todos os servidores do município em relação à saúde do trabalhador. Então, não estou aqui contando a história da carochinha. Nós estamos dizendo que existem dificuldades, né? E eu sei que qualquer um dos colegas, que todos eles têm condição de assumir um cargo do executivo, e a partir do momento que você se senta naquela cadeira, você sabe as dificuldades que se tem. Tenho certeza que Jair Bolsonaro, que passou 30 anos numa cadeira como vocês, no Legislativo, quando ele assumir o encargo do Poder Executivo, ele saberá as dificuldades que você quer fazer e não pode. Quantas vezes você chega e você vê aquela pessoa ali precisando de um medicamento e você tem um orçamento rígido e você não pode tirar do seu bolso e dar, você está cometendo uma improbidade. Então, muitas coisas são difíceis na prática, né? Porque a administração ela está restrita à estrita legalidade, né? E é o maior gargalo, acho que é a maior tristeza de quando um gestor é eleito, ele saber que ele não pode fazer pelo seu povo aquilo que ele imaginava que poderia fazer, porque ele tem um orçamento, né? Eu tenho limitações, né? E eu tenho certeza, Zezinho, que é plano a gente ter não só a rua de Zezinho com esgoto, mas essa cidade todinha que não tem um plano de saneamento básico. Um plano de saneamento básico nós não temos. Nós não temos um plano de resíduos sólidos. E desde o dia que a gente entrou aqui, que a gente batalha, trouxemos engenheiros para a gente ver a possibilidade, e estamos incorrendo em ilegalidade, porque já era para se ter desde 2010 e não foi feito. Então, são muitos desafios. E o maior desafio é você ficar mendigando ao poder federal, à União, né, os recursos, que ele é o único arrecadador e manda, a gente vive desses recursos. Então, não é fácil, né? Acho que vocês devem ser incansáveis na cobrança. A gente está aqui exatamente para atender a população realmente. Então,
não se furtem a cobrar, né? E eu acho que quanto mais se cobra, mais se pensa em fazer, não é, Flávio? E estamos aqui para atender dentro do que for possível. Tenho certeza que as portas nunca serão fechadas para vocês que querem atender às necessidades, às demandas da população. A prefeitura estará sempre aberta para atendê-los, que são os representantes daqueles que fizeram com que nós estivéssemos aqui, que é a população. Então, meu abraço a vocês. A sessão de votação não é hoje, a gente está só apresentando nessa audiência pública o orçamento, mas a gente deseja que isso seja feito inúmeras outras vezes para que as pessoas participem em outros momentos, né? O nosso desejo é que esse orçamento seja mais dinâmico, seja mais participativo com a população. Então, Deus abençoe todos vocês e meu muito obrigada. Parabéns, secretária Jucimara, pelas suas explanações. É muito importante esse diálogo do Executivo com o Legislativo. O prefeito mandou Vossa Excelência representando o Poder Executivo, e eu acho muito importante, e principalmente a participação das pessoas que estão aqui, que são pessoas também, Mara, que têm uma grande noção de orçamento público, a exemplo de Marinaldo, que já participou da gestão desse município, Marinaldo, em outros períodos, e se tudo que está aqui nesse projeto pudesse ser em prática, era muito importante, né, Marinaldo? A gente sabemos, você sabe muito bem, na condição que foi de chefe de gabinete, Edgley, servidor público efetivo do município de Puxinanã, Beto de Abel também participou e passou por muitas dificuldades, né, Beto? Porque qualquer secretário passa. Isso aí não tem dúvida. E a respeito também, como foi falado aqui, Didi falou, Betânia falou, a respeito dos créditos suplementares de 50%. Todo gestor que tiver na condição de chefe do Executivo, ele manda isso, Flávio, porque é importante. Não é que isso vai ser acrescentado aos 37 milhões, é que os 37 milhões pode ser remanejado para qualquer uma das pastas. Inclusive, ano passado mesmo, Técio aqui que me auxilia com Thales, precisamos, né, Thales? Para terminar o exercício financeiro da Câmara. E a gente elabora o decreto e manda para o Executivo. Elias sabe muito bem, Carlinhos sabe muito bem, que a Câmara Municipal, para fazer essa suplementação, tem que bater na porta do Executivo. Tem que bater na porta do Executivo, e o Executivo também vai participar para saber em qual é a pasta, que são das pastas que são administradas pelo prefeito municipal e pelos seus secretários, saber que pode remanejar. Por isso, é um dos incisos do artigo 5º, que é importante no meu ponto de vista. Na gestão da prefeita Lúcia, era de 70%, mas Brita achou por bem, desde o início de 2017, só pedir autorização, Zezinho também lembrou muito bem no tempo, de 50%. E a Câmara acatou, Didi, naquele período que os 70% achou muito e ficou nos 50%. E como já foi dito, Thales mencionou, é uma previsão em lei. Queríamos nós que esses 37 nem fosse suficiente. O prefeito tivesse que mandar para cá mais outro projeto, pedindo autorização para receber os recursos. E o quanto é importante já tem lei, como o Brito mencionou. Será que um deputado daqueles ou um senador não abre o coração lá essa semana, que é a semana decisiva de fechar o orçamento da União, e mandar uma emenda daquelas que eles têm lá de bancada, emenda pessoal, e se precisar, Brito de pronto, juntamente com o Josimara, com os outros secretários, já tem na lei. De pronto já tem na lei. Pode empenhar por um elemento tal de despesa,
Não é assim, Brito? Pode empenhar pelo elemento tal de despesa, que o município está aqui para receber e fazer os investimentos necessários para a população do nosso município, tanto para a população, como também para os servidores. E em falar em servidores, não quero deixar passar em branco, e aqui na presença de Jucimara, que representa o Executivo, Edgley, que é funcionário efetivo deste município, parabenizar todos os servidores públicos do município de Puxinanã, ocorrido agora no último dia 28 de outubro do corrente ano, Edgley, e parabenizar todos vocês que, de uma maneira dedicada, Mara, prestam serviço decente à população do nosso município. São esses os meus questionamentos. Flávio, fazer uso da palavra, Elias ou Zezinho, para que a gente possamos encerrar esse debate. Bom dia a todos presentes. Em nome de Brito, eu saúdo todos aqui nessa sessão que a gente está aqui vendo previsão orçamentária. A verdade é previsão de gasto. Inclusive, eu queria pedir e implorar ao Poder Executivo a questão da saúde do nosso município, que a gente tem um município vizinho, Pocinhos, que a receita é quase idêntica de Puxinanã, e tem um hospital aberto 24 horas. Thales e Técio é testemunha disso. E que a gente possa englobar uma emenda na lei orçamentária, que já que o prefeito hoje ele tem o governo do estado nas mãos, uma previsão orçamentária, se fosse possível, abrir a nossa maternidade, porque o caso de Pocinhos, ele funciona lá sem recurso nem de estado nem de federal. O próprio município de Pocinhos mantém a maternidade aberta 24 horas. Peço aos novos colegas vereadores que a gente englobe uma emenda, que nossa maternidade não é que vá fazer parto, mas que tenha um atendimento básico similar da cidade de Pocinhos, que nossa população, tanto Câmara, vai para uma UPA, chega lá, toma uma injeção de dipirona, vem para casa, no outro dia tem que voltar novamente. Peço aos nobres pares que a gente faça isso, é um pedido em nome da população de Puxinanã e desse povo que tanto sofre na questão da saúde, porque é fácil demais vir aqui dizer que a saúde é mil maravilha, onde que a gente sabe que só é propaganda. Não é por aí que funciona. A gente somos o verdadeiro representante do povo. Estamos aqui para cobrar, reivindicar e fiscalizar. Minhas palavras são essas e muito obrigado a todos. Bom dia mais uma vez a todos. A satisfação, Brito, revê-lo. Inclusive, o senhor foi o contador desta casa quando eu tive a oportunidade de ser o presidente. Saudar o presidente, esse grande amigo, irmão Técio e Thales, que estão aqui presentes, doutora Mara, Merinha, todos os colegas vereadores e demais pessoas aqui presentes. É dizer, Brito, que realmente o projeto é bonito, né? São muitos números, né? Muitos valores. Sempre, a cada ano é isso mesmo, repetindo realmente, a gente está de praxe, já acostumado com isso aí, e que Deus abra bem os corações aí dos nossos políticos que foram eleitos agora, bem votados em Puxinanã, doutora Mara, que traga recursos para o nosso povo, porque aqui está muito bonito, né? Nós temos a obrigação de aprovar, se não aprovar também não tem como o seu prefeito trabalhar para o próximo ano, nós apenas vamos decidir com os colegas da bancada aqui qual remanejamento vai ser feito para a próxima sessão a gente fazer em prol do município, do nosso povo. E o que nós fizemos aqui, doutora Mara, não vai ser de forma nenhuma prejudicando a nossa população. Será, sim, a bem do nosso povo. E tanto nos cobra. E, Brito, você sabe, a gente que numa cidade pequena, nós somos o para-choque, como diz Beto, do Fusca. Qualquer rebanceirazinha que passa arrasta. Não é? Então, somos muito cobrados. Essa semana andei em vários setores por aí do sítio, é lamentável, principalmente no setor da saúde, que vem muito dinheiro. Realmente vem muito dinheiro para a saúde. Agora a gente vê pouca ação. A todo instante, o pessoal está cobrando. Na maternidade,
Não abre de noite, não abre feriado, não abre domingo, não abre... Ninguém sabe o dia que eu adoece, nem a hora. Ninguém pede para adoecer. Essa semana mesmo eu estava aqui, esperou um senhor com uma criancinha, várias horas, doutora Mara, com uma criancinha, não tinha um carro para levar para Campina, para um atendimento. E nós sabemos que tem vários carros por aí locados. E nessa hora, por 3 ou 4 horas, um foi atendido lá de 9 horas da manhã, veio chegar aqui 4 horas da tarde, sem ter, um dinheiro para tomar um café, tomar uma água. Então, realmente, tem muito o que se fazer. Vamos aprovar aí a bancada, o que é possível, ver o que pode modificar e dizer que, torcer que seja feito o melhor para o nosso povo carente, povo sofrido, né? O povo do município sofre muito com o problema de água, tá? Aqui o sofrimento é grande, né? E discussão melhor nós teremos na próxima sessão, quando irá em pauta essa matéria, e da melhor maneira possível para favorecer o povo do nosso município. Isso são minhas palavras. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Uma satisfação imensa de revê-lo, viu? Em breve irei fazer uma visita lá a Vossa Excelência. Brito também, um abraço a sua genitora, dona Lulu, certo? E a considero muito. Obrigado mais uma vez. Bom dia e até a próxima oportunidade. Quero parabenizar todos os vereadores que participaram, toda a população aqui presente, servidores da prefeitura que vieram. Tarcísio chegou, mas chegou agora, muito bem, Tarcísio. E, enfim, a todos, e de uma maneira especial, a Brito, que se dispôs, sai do seu escritório, sei que você tem uma grande demanda por lá, para prestar assistência aos municípios que você presta serviço, juntamente com sua equipe. Logo hoje, que também é dia 30, dia de muito solicitado, Josimar, dia 30 nas prefeituras, diante dos serviços de pagamentos. Sabemos que hoje entra o dinheiro para pagar os servidores, mas de uma maneira dedicada, competente, como sempre, está aqui presente tanto o Brito como o nosso querido amigo Thales, e enfim a todos aqui presentes. Então, o meu muito obrigado a todos e a todas. Agradeço sinceramente a todos que participaram e declaramos encerrada a presente audiência pública de debate da Lei Orçamentária Anual e até outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.